Turma do propósito, tem aí, meu irmão, Salmo de número 72. O Salmo de número 72, irmãos, é um salmo que provavelmente foi registrado por Salomão, mas foi ditado por Davi na expectativa, e isso eu estou dizendo porque o último versículo do Salmo 72 diz: Findam as orações de Davi, filho de Jessé. Então, essa foi uma das últimas orações que ele fez, registradas por Salomão. O salmo traz essa informação, que esse salmo é um salmo de Salomão, filho de Davi, o sucessor de Davi. E vamos lembrar que Davi, ele tinha uma expectativa, porque Deus havia prometido que um herdeiro seu sentaria no trono para sempre. Havia uma expectativa de que esse seria Salomão. Então Davi, ele faz uma oração pelo rei, sem talvez perceber que a sua oração não fala de Salomão. Apesar de Salomão ter sido o rei mais próspero de todo o reino de Israel, no período de Salomão, ele transformou Israel em uma potência. Salomão tinha sabedoria para oferecer a todos os povos, então os povos viviam em comunhão com Salomão. Salomão engrandeceu o reino de Israel. Prata não tinha qualquer valor no tempo de Salomão, para vocês terem uma ideia, porque Salomão, de fato, foi de todos os governantes, sem dúvida alguma, o mais próspero. No entanto, irmãos, este salmo fala sobre outro rei, o rei dos reis, o senhor dos senhores, é Jesus Cristo. Então Davi, sem ter todas essas informações, ele celebra a Jesus, e eu gostaria que você lesse esse salmo nessa perspectiva. Davi diz assim: concede ao rei, ó Deus, os teus juízos, a tua justiça ao filho do rei. Julgue ele com justiça o teu povo, e os teus aflitos com equidade. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas trarão com justiça. Julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague o opressor. Está falando de Jesus, meu querido irmão. Ele permanecerá enquanto existir o sol, é rei dos reis para sempre. Enquanto durar a lua, através das gerações, de eternidade a eternidade, ele é Deus. Seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra. É aquele que traz a produtividade, que traz de fato fertilidade, que traz abundância. Esse é Jesus. Domine ele de mar a mar, desde o rio até os confins da terra. O governo do Senhor é assim. Se estende por toda a terra. O seu reino avança, as portas do inferno não podem contra ele. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto e os seus inimigos lambam o pó. Paguem-lhe tributos os reis de Tarsis das ilhas, os reis de Sabá, de Sebá lhe ofereçam presentes. E todos os reis se prostrem perante ele, e todas as nações o sirvam. Um dia todo joelho se dobrará e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, é o Rei dos reis, que reina para sempre. Porque ele acode ao necessitado que clama e também ao aflito desvalido. Salomão, por mais, meu irmão, que tivesse toda a sua glória, ele não era capaz de atender todo o necessitado. Qualquer governo hoje deixa desamparado alguns necessitados, ou muitos necessitados, ou a maioria dos necessitados. Agora Deus, o Rei dos Reis, Jesus Cristo, nenhum, nenhum que clama, nenhum necessitado ficará sem resposta. Ele tem piedade do fraco e do necessitado e salva a alma dos indigentes. Redime a sua alma da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue deles. Viverá e se lhe dará ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele oração, e bendirão todos os dias. Isso aconteceu com Salomão, nós sabemos que a rainha de Sabá vem, traz presentes, etc. Reis de toda parte vêm saber a sabedoria de Salomão, mas o próprio Jesus disse que ele é maior do que Salomão. Haja na terra abundância de cereais que ondulem até os cimos dos montes, sejam a sua messe como o Líbano, e das cidades floresçam os habitantes como a erva da terra. Subsista para sempre o seu nome, e prospere enquanto resplandecer o sol. Nele sejam abençoados todos os homens, e as nações lhe chamem bem-aventurado. É Jesus, irmãos, não é Salomão. Salomão, a gente sabe que no final deu uma escorregada. Jesus, no entanto, se manteve sem pecado para se oferecer por nós. E em seu nome são abençoados todos os homens, todos os habitantes da terra. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que só ele opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória encha toda a terra. Amém e amém. E findam-se as orações de Davi, filho de Jessé, que fez essa oração na expectativa do seu herdeiro que sentaria no trono. Ele pensou que poderia ser Salomão, mas é Jesus, o filho de Davi, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele rei que mudou a história, trouxe abundância, trouxe vida, trouxe prosperidade, mudou a nossa situação. Nós éramos inimigos por natureza, sujeitos à ira de Deus, mas ele nos deu vida e abundância pela graça de Deus. Nós somos resgatados da morte
e transportados para o reino do Filho do seu amor. Um grande beijo, meu irmão, que Deus possa abençoar. Releia esse Salmo 72, pensando em Jesus, releia, leia outras versões, e você vai ver a grandiosidade desse rei a quem servimos, esse rei que preferiu morrer a viver uma vida sem nós. Ressuscitou, vive para todo sempre, e um dia nós estaremos com ele. Enquanto isso não acontece, vamos aqui seguindo e servindo o nosso rei. Deus te abençoe e estamos juntos aí nesse propósito. Até amanhã para mais um capítulo das Escrituras.